Você já percebeu que existem momentos na nossa vida em que o maior problema deixa de ser a luta e passa a ser o desânimo, uma demissão inesperada, receber um diagnóstico de uma doença grave, a crise de um casamento? Mas existe algo capaz de tornar qualquer sofrimento ainda mais pesado: quando deixamos de confiar em Deus. Se você já se sentiu assim, saiba que você não está sozinho. No capítulo 1 do livro de Jó, a Bíblia nos apresenta um homem íntegro, reto, temente a Deus e que evitava o mal. Ainda no capítulo 1, a história muda completamente. Em um único dia, Jó perde tudo o que havia construído durante a vida e recebe a notícia mais devastadora que um pai poderia ouvir. Todos os seus 10 filhos haviam morrido. Mas é no final do capítulo 1 que encontramos uma das reações mais impressionantes de toda a Bíblia. Diante de tudo o que aconteceu, Jó se prostrou em adoração. E a palavra de Deus conclui dizendo: em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou Deus de coisa alguma. Mas o sofrimento ainda não havia terminado. No capítulo 2, Jó também é atingido na sua saúde. Seu corpo fica coberto de feridas, e aquele homem antes respeitado passa a viver em profundo sofrimento. Como se todo esse sofrimento não bastasse, seus amigos, que deveriam consolá-lo, passaram a julgá-lo. Até sua própria esposa, tomada pela dor, o aconselhou a abandonar sua fé. E é aqui que surge a pergunta que muda toda essa história: como alguém consegue buscar forças quando tudo parece perdido? A resposta não está na força de Jó, mas na sua confiança em Deus. Isso não significa que ele não sofreu. Jó chorou, lamentou, fez questionamentos, derramou diante de Deus toda a sua dor. Assim como nós, ele era um homem de carne e osso. Mas enquanto tudo desmoronava ao seu redor, uma coisa permaneceu firme: sua confiança em Deus. Em Jó, capítulo 19, versículo 25, ainda em meio a toda aquela dor, ele declara: eu sei que o meu Redentor vive. Perceba quando Jó disse essas palavras. Não foi depois da vitória, não foi depois da restauração, foi enquanto ainda sofria. Isso é fé. Não é acreditar que nunca haverá dias difíceis. É continuar confiando em Deus, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Talvez hoje você esteja vivendo o seu próprio capítulo de dor. Qualquer outra luta que, aos seus olhos, pareça não ter solução. A história de Jó nos ensina que a fé não elimina o sofrimento, mas nos sustenta em meio às provações. Mais tarde, Deus restaurou a vida de Jó. A Bíblia conta que ele recebeu em dobro tudo o que havia perdido e foi novamente abençoado com mais 7 filhos e 3 filhas. Mas a maior restauração não aconteceu nas suas riquezas materiais. Aconteceu no seu relacionamento com Deus. Isso nos ensina uma verdade preciosa. Às vezes, Deus trabalha primeiro em nós, antes de transformar as circunstâncias ao nosso redor. A história de Jó prova que Deus não abandona aqueles que confiam nele. Se hoje você também está vivendo uma luta, não desista de buscar ao Senhor. Talvez a resposta ainda não tenha chegado, mas Deus continua ouvindo a sua oração. Por isso, se você sente que as forças estão acabando, faça esta oração comigo. Pai, hoje
Eu coloco diante de ti toda a minha dor, os meus medos e as minhas dúvidas. Não permita que o sofrimento me afaste de ti. Dá-me a mesma perseverança que o Senhor concedeu a Jó. Fortalece a minha fé. Renova as minhas forças e ensina-me a confiar em ti, mesmo quando eu não entender os teus propósitos. Em nome de Jesus, amém. Se você tem um pedido de oração, deixe nos comentários. Vamos orar juntos por você. Se esta mensagem falou ao seu coração, deixe seu like neste vídeo. Isso ajuda esta palavra a alcançar mais pessoas. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para continuar recebendo nossas mensagens. Compartilhe este vídeo com quem você ama e que Deus abençoe a sua vida e a sua família.